A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs que fazem o corpo docente da EBD, Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos aqui presentes para tratar sobre a singularidade da redenção em Cristo Jesus. Nossa lição de número 6, ela tem por título A Promessa de um Redentor. Temos visto nas lições que antecederam, tratamos acerca da queda do homem, tratamos acerca da natureza humana, as consequências desta queda, a natureza que foi revelada, a sua situação, degradante em relação a essa queda. Também vemos a justiça de Deus, onde a palavra nos diz que aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. E diante de toda essa expectativa de redenção, nós podemos trazer como princípio desta lição de número 6, a promessa de um Redentor, o texto básico que poderíamos desfrutar nesse momento, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você pode observar na sua lição que Deus ele dá uma promessa, ainda que diante do fato de o homem Adão e de sua mulher terem caído, Deus agora se propõe a fazer um resgate para toda a humanidade. O texto de Gênesis 3, versículo 15, diz que Deus, ele falando para a serpente, no juízo, na terceira fase do juízo, primeiro Deus tratou com o homem, depois tratou com a mulher, e agora tratando com a serpente, o espírito que estava sobre a serpente, ele diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, haveria uma rivalidade entre a semente da mulher e a semente da serpente. E Deus, ele faz uma promessa, ele dá na sua palavra o indício de que haverá alguém em um tempo determinado que irá redimir a raça humana através do filho, do fruto da semente da mulher. O mesmo Deus, ele vai deixar caminhos muito bem esclarecidos e muito bem claros através da Bíblia Sagrada, que este Redentor, ele virá. Ele dirá, não vai dizer propriamente o tempo dessa redenção, o tempo dessa vinda, mas ele vai trazer momentos em que alguns profetas e o próprio Deus, ele vai revelar que há uma redenção. Figurativamente, o profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 9, versículo 6, que um menino nasceria, e o poder estava sobre os seus ombros, o poder da redenção, o poder da libertação, o poder sobre todo o principado estava sobre ele. E ele é tido como um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Só haverá paz quando há uma remissão. Então, a promessa deste Redentor era uma promessa dita pelos profetas e todos aqueles que antecederam ao nascimento deste menino. O nascimento desse menino, ele foi profetizado como que uma virgem daria luz a este menino, e ele veria a luz. Também foi profetizado acerca da cidade onde este menino nasceria, em Belém. Também foi profetizado acerca do momento em que esse menino estaria separado para o Egito por um tempo, para fugir de um rei que tentaria matá-lo. E, por fim, esse menino, ele chega no plano da salvação, apontado como aquele que haveria de redimir toda a raça humana. E nós temos nesse pequeno resumo, dessa expectativa da história da redenção, nós vemos que quando Adão e Eva caíram,
eles tentaram, numa justiça própria, tentar esconder-se de Deus e fazer vestes de folha de figueira, como está escrito no capítulo 3, versículo 3 de Gênesis. Deus, primeiro ele diz que se eles comessem do fruto que estava no meio do jardim, eles morreriam. Quando eles comeram do fruto, no versículo seguinte, no versículo 7, ele vai dizer que foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nu e também cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Esta é a justiça humana, a justiça de procurar remir-se de uma transgressão que estava patente. Então, Deus ele vai, visita Adão, visita Eva no jardim, na viração da tarde, como era de costume, e ele vai, no versículo 21, cobrir Adão e Eva com peles, com túnicas de pele, né, de um animal que havia sido sacrificado. Então, esse sacrifício vai apontar para o sacrifício de Jesus Cristo, que iria fazer o resgate. E este sacrifício, ele já tinha sido proposto antes da eternidade, quando em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, vai dizer que este Redentor, ou este Remidor, foi crucificado antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como falou João em capítulo 1, versículo 29, João Batista, ele vai dizer, ouvir aquela palavra e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro já havia sido morto antes de todos os tempos. Então, para que essa expectativa fosse cumprida, era necessário que alguém autenticasse, colocasse uma própria justiça. E a justiça começa a partir das túnicas de pelo de animais que Deus estaria confeccionando agora para aquele primeiro casal. Não é os meus propósitos de redenção que vai me redimir. Não são as obras que vão me redimir, como Efésios 2, 8 vai dizer. Nós somos redimidos pela graça. E isso não é obra nossa, mas é um dom de Deus. Ele não vem por uma obra meramente humana. Então, de repente, esse Redentor, ele surge no cenário da humanidade, na história da humanidade, para trazer de volta. Redenção é comprar por um preço e trazer de volta em forma de resgate. Foi assim que aconteceu quando essa figura desse resgatador, ele surge, né? Quando ele diz a sua palavra, e quando ele fosse pagar o preço por esse resgate, a todos atrairia para ele. Então, uma história mais bela, né, da redenção, ela se concretiza em Cristo Jesus, que ele veio para salvar o homem dos seus pecados. É bem verdade que há quem não admita transgressão própria, né? Há quem, em verdade, quem justifique seus próprios atos como algo da sua própria liberalidade, a sua própria escolha, e está contente, está satisfeito com isso, e, evidentemente, não tem problema nenhum em dizer que ele não necessita de um Salvador, não necessita de um Redentor. Mas o segundo ponto da nossa lição, ele fala da necessidade da redenção, de um Redentor, e faz uma pergunta: como satisfazer a justiça de Deus? Perceba que, desde que o momento em que Adão e Eva cozeram folhas de figueiras para suas vestes, aventais, né, para cobrirem-se da sua nudez, que o homem ele vem tentando, né, apresentar-se diante de Deus de alguma forma. Né? A história vai contar, a Bíblia vai relatar como Caim foi oferecer, né, o produto da terra, como aquilo que fosse o melhor da terra para Deus, mas foi Deus o subjugou através da indagação de qual propósito seria, né, aquela apresentação daquele sacrifício, né, alimentar, né, do fruto da terra. E onde estaria o coração do homem nesta apresentação? Então, ele não satisfez os requisitos de Deus.
Deus não se propõe apenas a exigir um sacrifício, mas ele se propõe a estar diante do sacrifício, como também diante daquele que sacrifica, porque Deus vê a intenção. Você pode estar nesse momento até apresentando algo a Deus, apresentando algumas justiças próprias e talvez fossem até louváveis, trazer a Deus à memória aquilo que você tem feito, mas não são as suas próprias obras. A direção do Espírito de Deus é que vai fazer com que essas obras possam ser investigadas e você possa oferecê-las da melhor forma possível. Então, era necessário este remidor, como foi dito, aquele que viria resgatar, pagar um preço por este resgate. E nós vemos na Bíblia Sagrada que somente a morte de Cristo poderia resgatar o homem dos seus pecados e fazer com que a sua vida agora pudesse tornar-se um efeito positivo. A transgressão passada agora seria anulada e o homem agora começaria do zero e ele começaria a viver uma vida de positividade diante de Deus, através do seu testemunho, através dos seus sacrifícios, através do reconhecimento que somente o Senhor é Deus e que não há outro. Porque diz a Bíblia Sagrada, em Atos 20, 28, que ele resgatou, Deus resgatou a nós mesmos com o seu próprio sangue, ou seja, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que principia no Getsêmani, no momento da noite da agonia de Cristo, e concretiza-se na cruz do Calvário. Então, essa geração, a presente geração, ainda necessita desse sacrifício. No terceiro ponto, a trajetória da descendência da mulher. Todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos, separados estavam da glória de Deus. Então, a trajetória da descendência da mulher foi de pecado, foi de transgressão, e todos eles, desde Adão e Eva, eles necessitaram sempre de um resgatador. Aquele em que a Bíblia vai chamar de Goel, né? A tradução hebraica vai chamar de Goel, aquele que paga um resgate, aquele paga, né? Na verdade, a figura do resgatador é aquela que vai libertar alguém de um sofrimento, é aquele que vai libertar alguém da escravidão de algo, de uma situação, de uma circunstância ou de uma opressão particular. Então, o resgatador, ele vem para tirar, não apenas aliviar o sofrimento do pecado, mas também tirar o pecado. E o quarto ponto, a promessa de um redentor, né? Ele fala aqui do proto-evangelho, um evangelho que tinha sido o vislumbre dessa redenção, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, como foi dito, mas também é bom esclarecer que essa remissão não era algo imediato, né? Adão e Eva, eles saberiam que essa redenção viria, mas não viria de uma forma imediata, porque Deus já tinha colocado dentro do plano da salvação e também da geração dos homens, que houvesse descendência, e Deus vai falar por toda uma geração, e as gerações que se seguiram, a tradição vai falar de pai para filho, quando não havia algum escrito ainda, mas a tradição vai falar dessa necessidade de resgate e da obra da salvação deste Salvador, deste remidor. Então, este remidor prometido, ele é anunciado também no Novo Testamento, né, em Atos 10, 43, quando o apóstolo Paulo, em conversa com Cornélio, ele vai trazer esse relato e diz que desde os antigos, desde os antepassados, passando pelos profetas, haveria uma necessidade de apresentar um redentor redivivo que pudesse resgatar o homem dos seus pecados. Então, trouxemos aqui nesse momento a necessidade de apresentar um redentor, mas como João 1:29 diz, está escrito que o Cordeiro de Deus
né? Aquele que havia de ser sacrificado, aquele que tiraria o pecado do mundo, o pecado de toda uma humanidade. Então, a proposta da redenção, a proposta da salvação, a proposta da libertação está aí apresentada para que todo aquele que crê não pereça, mas viva eternamente através desse resgatador. Que Deus em Cristo possa auxiliá-los neste momento, no momento de reflexão, para que você possa apresentar à sua classe de forma definida a necessidade de um resgatador, para que possa redimir as nossas almas de toda transgressão. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.